vendo Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Atos 5, 1 ao 11. Eu leio primeiro, consecutivamente. Amém? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Diz então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que tinham o que isto ouviram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Então caiu aos pés e disse: entrando os jovens acharam a porta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Amém? Vamos estar orando então. Nosso pastor não estará fazendo nossa lição de hoje. O Senhor pode estar falando aos nossos corações mais uma vez. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado. Senhor, mais uma vez nos colocamos perante Ti, ó Pai, para ouvir, Senhor Pai, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem para nos ensinar. Usa o Teu servo, Senhor Pai, como tem usado, e abre nossos ouvidos, Senhor Pai, nosso coração possa estar atento para ouvir, Senhor Pai, a Tua voz que nós estamos ouvindo nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Pode sentar. A lição de hoje ela traz uma forma de nós meditarmos acerca dos perigos que nós acabamos trazendo para dentro da nossa casa quando se começa a tentar fazer de um jeito que a mentira seja um escape para situações que são difíceis para nós enfrentarmos. E nós sabemos que desde criança a gente já aprende a mentir. Quando fazemos algo errado, os pais cobram da gente, e normalmente a gente tenta culpar alguém ou dizer que não foi nós. Não é verdade? Procura como culpado daquilo que a gente faz nos leva a omitir a verdade. Se omite a verdade, tem que se inventar uma mentira. E a lição de hoje ela trata sobre os perigos. Hoje a gente não vê pessoas morrendo porque mentiram. E se começasse a acontecer isso, a gente ia ter um velório cada dia. Porque às vezes a gente mente até para a gente mesmo. Quando a pessoa vai fazer alguma coisa errada e alguém quer falar que não, ela vai assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso não é problema. Então a pessoa, ela mesmo se engana. E nós podemos começar a pensar em que nós temos mentido. A lição fala desse casal, Ananias e Safira, que eles tiveram um juízo drástico pelo fato de a igreja estar começando.
E eles pensaram que poderiam, de alguma forma, ludibriar os discípulos. E a igreja, na época, que estava se iniciando, sem necessidade, amados. Porque, primeiro, não há nenhum lugar que fala que os discípulos ou os apóstolos pediram para os irmãos vender propriedade e dar para a igreja. Não existe. Isso foi um ato voluntário de um dos crentes chamado Barnabé, que era um levita, e ele resolveu vender uma propriedade que ele tinha, ele depositou todo o dinheiro diante dos apóstolos para distribuir para os pobres, que havia muitos. Porque quando a igreja começou a existir, entre a igreja tinha pobres, ricos, tinha médios, tinha todo tipo de pessoas. Mas também tinha aquelas pessoas que estavam ali mais por questão de conveniência, que o negócio estava na moda, né? Ser cristão estava na moda, então todo mundo queria ser. E eles viam que acontecia milagres, e um ajudava o outro, e acabavam que se agregaram à igreja, e a Bíblia diz, e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então foi um ato voluntário desse levita que resolveu doar uma parte da propriedade. Ninguém precisava fazer isso. Ou até se eles, Ananias e Safira, tivessem vendido o terreno, a terra dele, ou propriedade, sei lá o que foi, podia dizer, olha, nós vendemos, nós vamos ficar com essa parte e vamos dar essa parte de oferta. Não tinha problema nenhum. O problema maior deles foi a mentira. Quando foi feita a pergunta, esse dinheiro que você está depositando é o valor de toda a propriedade que você vendeu? Ele disse, quando não era. Então, para nós hoje, seria uma mentirinha. Pelo menos ele deu uma oferta para a igreja, pelo menos ele... Mas, irmãos, Deus trabalha com a verdade. E ninguém engana a Deus. Né? E quando Deus permitiu que isso acontecesse, é porque a igreja precisava ter um exemplo de justiça, de fidelidade. Porque já que não foi pedido nada, por que eles tinham que mentir? Ou dar menos do que eles disseram que iam dar? Então a história de Ananias e Safira, como diz aqui na introdução, ela foi marcada negativamente com essa mentira que o casal, no início da igreja, fez. Então, ao longo da história de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso, sentimento solidário, começou a haver entre os irmãos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, que ninguém julgava seu propriamente aquilo que ele tinha, mas distribuía, dividia com os pobres. E isso não é errado e nós fazemos isso aqui na nossa igreja. Quando você contribui para a Índia, para a África, para outros países que nós trabalhamos, você está dividindo o seu pão. Você está dividindo as coisas que Deus te deu. E isso é um ato que a Bíblia aprova. Agora, o Espírito Santo, ele dominava a igreja de uma tal forma que as pessoas queriam fazer e sentiam prazer em fazer isso. Tinham tudo em comum. Agora, eles vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Em todo lugar tem isso, amados. Às vezes as pessoas contribuem quando querem ser vistas, muitas vezes. Tem igrejas aí que dão valor à oferta. Né? Quem tem fé para dar tal quantia, fique em pé, levante e vem aqui à frente. Então, quando a pessoa levanta e vem, todo mundo, né? Bate palma, isso massageia o ego daquela pessoa. Só que isso não tem valor nenhum para Deus. Primeiro que Deus não precisa de dinheiro nosso. Nós damos por gratidão a Deus para a obra dele.
E graças a Deus, nessa igreja, você nunca ouviu falarmos sobre quantias. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, é exatamente o que a Bíblia ensina. Para que você tenha a oportunidade de ser grato a Deus, entregando o seu dízimo, a sua oferta alçada, para que a igreja tenha condições de melhorar o ambiente, pinturas, pagar as contas da eletricidade, do gás, de tudo o que precisa. Na casa de vocês, sabe muito bem que também tem essas despesas. E a igreja, como não tem uma fonte de renda do governo ou de outro lugar, ela depende de nós, da comunidade, para manter esse lugar. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, que têm o coração aberto para abençoar a igreja e a igreja ter condições de melhorar cada dia o ambiente, comprar os materiais necessários, né? Comprar materiais de evangelismo. Tudo isso é feito com o dinheiro que entra na igreja. E como nós, como missionários, eu e minha esposa, né, que chegamos ao Japão como missionários, não como trabalhadores, nós temos a grata satisfação de dizer que em nenhum momento nesses 23 anos, qualquer igreja foi explorada por nós. Ao contrário, nós mesmos nos doamos, porque o Deus que nós servimos, Ele sim supre todas as necessidades nossas. E hoje a igreja, a nossa igreja é uma igreja abençoada por Deus e próspera. Porque dinheiro não é aquilo que é o nosso primeiro objetivo. O objetivo da igreja é ganhar almas. É salvação de almas. Missão é dar à igreja, às pessoas, a oportunidade de salvação, e é isso que fazemos. E isso nos deixa tranquilos, com a consciência, para nós sabermos que servimos a Deus sem nenhuma usura ou ganância de termos benefícios da igreja para a nossa vida particular. Mas quando a igreja está abençoada, nós também nos sentimos abençoados. E nesses 23 anos, milagres têm acontecido na nossa vida, nunca faltou nada para a igreja. Primeiro, nós não damos valor ao dinheiro que você vai entregar, não falamos que quem tem valor vai dar 100 mil, 1 milhão, 200, 100, 10 mil. E tem lugar que fala assim, se você não tem fé para dar 100 mil, se você não tem fé, dá 10 mil mesmo, dá 1.000 mesmo. Então isso até constrange a igreja, constrange as pessoas. E se a pessoa, nós cremos assim, se a pessoa tem um item para dar e ela dá com o coração, Deus aceita essa oferta como aquele que dá 100 mil, porque foi de coração. Foi assim que aconteceu quando Jesus estava com os discípulos no templo, olhando as pessoas depositando a oferta no gasofilácio. E ele viu uma senhora viúva depositando ali moedinhas. E ele falou para os discípulos, olha, presta atenção, vocês estão vendo aquela senhorinha ali, ó? Ela deu mais do que todos. Como, Senhor? É porque ela deu tudo que ela tinha. Não importa se era 1 milhão ou se era moedinha. Então o que Jesus quis dizer é que ele vê o coração da oferta. A pessoa que está ofertando, Deus dá o coração. Ananias e Safira, ele não tinha o coração nas ofertas, de dar com gratidão. Eles estavam copiando e querendo ser achados também benevolentes. Só que a história de Barnabé, que doou, e ele foi o primeiro a fazer, e os outros copiaram, é diferente da história de Ananias e Safira. Porque um deu com um propósito, outro deu com outro propósito. Como nós entregamos nossa oferta ao Senhor, como nós entregamos nosso culto ao Senhor, amados. O propósito do nosso coração é que importa para Deus. Deus vê as pessoas cantando, Deus vê as pessoas louvando, mas qual o propósito? Como, com que coração você está fazendo essa oferta ao Senhor? Deus sabe.
Então não adianta nós acharmos que cumprir um ritual, né? Eu fui ao culto, fui lá, cantei, dei oferta, ouvi a mensagem, agora eu vou para casa que já fiz minha obrigação. Isso são os nominais que fazem isso. Eles têm só o nome de cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele vem para a igreja para ofertar o verdadeiro louvor e adoração a Deus. Ele não vem para a igreja para reparar os lados, a frente, atrás, quem está fazendo, quem não está fazendo. Ele vem para a igreja para adorar, adorar e adorar. E esse Deus aceita o culto. Mas a oferta que é dada, eu vim ofertar ao Senhor um culto hoje, mas oferto para ser notado, para ser visto. Isso não agrada a Deus, não é verdade? Uma vez uma jovem falou para mim: pastor, eu queria cantar lá na frente. Eu falei assim: hoje não tem oportunidade porque já está cheio, mas você pode louvar no seu lugar. Mas eu queria louvar lá na frente. Você, qual a diferença de você adorar a Deus em cima do púlpito ou aí no banco? Tem diferença? Então ela ficou me olhando. Porque não gostou, que não ia ter a oportunidade. Então, na verdade, as pessoas querem muitas vezes se mostrar. Mas o verdadeiro louvor, a pessoa que vem aqui cantar, ela tem que vir: eu vou adorar a Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor. E muita gente tem medo disso. Porque isso também é uma oferta ao Senhor, amados. Então nós estamos falando de ofertas. A forma de dar. Ananias e Safira também ofertaram. E não é pela quantidade, como nós falamos, mas sim pela qualidade da forma de ofertar. Então não importa a quantidade para Deus, importa qual a motivação. E Ananias e Safira perderam a vida por causa disso. E é uma coisa, ficou triste, abalou a igreja na época, mas houve muito temor. Então nós vamos estudar nessa lição os perigos que tem sobre a mentira, o que ela traz para a família cristã. Porque em muitas casas também a mentira impera. Em muitas casas, quando a mãe ou o pai procura do jovem ou da jovem, ou do marido ou da mulher, o que você estava vendo, o que você estava assistindo, tem que mentir, porque se falar a verdade vai dar problema. Mas o problema maior é não falar a verdade, está mentindo. E aí vem o juízo depois de Deus. Porque quem é o pai da mentira, Marcos? Quem é o pai? O diabo. Então quem mente entroniza o diabo. Então nós precisamos ser realistas, honestos nessa questão. Uma mentirinha muitas vezes livra a gente de problemas grandes, mas cria outros problemas espirituais. Tem um rapaz lá em Toyohashi que ele falou para mim um dia, ele tinha se convertido, porque tinha ficado preso, se converteu, foi para a igreja. E ao perguntar por que foi preso, foi porque fazia documentos falsos e tal. E até dirigia carro para a polícia, e não tinha carta. E um dia pegaram quem fazia e ele distribuía. E aí então ele falou, surgiu uma situação difícil, e ele falou: nossa, pastor, uma mentirinha assim resolvia tudo isso. Mas uma mentirinha assim leva para um fogo eterno para sempre. Porque tem gente que mente, muitas vezes por necessidade, não deixa de ser mentira. Tem gente que mente porque já está acostumado a mentir. E tem gente que não consegue falar sem mentir. Até sem necessidade ele mente. Sem precisar ele mente. Fantasia na cabeça uma coisa e fala. Você vai ver, não é nada daquilo que ele falou. Mentiu.
sem necessidade. Então a mente já está dominada por esse esquema de tentar agradar e impressionar as pessoas em mente. E eu até estava vendo esses dias que muitas vezes a gente mente até no dízimo que a gente dá. Porque muitas vezes a gente recebe um salário, mas dá uma quantia, só que essa quantia não é o dízimo. E eu achei interessante porque pode ser que até eu mesmo fiz isso algumas vezes, depois eu falei, olha só, a gente pode estar mentindo até na hora de entregar o dízimo. Porque às vezes a gente não entrega o dízimo do salário, entrega aquilo que sobra, aquilo que não vai atrapalhar a nossa vida. Só que eu falei, nesse caso não precisa dar, porque você está dando o resto para Deus. E dízimo é primícias. É o primeiro. Ah, mas se eu der, eu não vou conseguir pagar as contas. Quer dizer, então você está pagando a conta com dinheiro que não é seu. Se o dízimo é do Senhor, não é do pastor, o dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 7, ele vai mostrar para você que quem recebe os dízimos no céu é o Senhor. Quando eu dou menos do que é os 10%, o que eu estou fazendo? Às vezes a gente nem pensa nisso, a gente, meu Deus, é isso mesmo? Bom, você olha e observa na Bíblia, o que é mentira, mas? Como a gente define mentira? O que é? Alguém pode me ajudar? Como a gente define mentira? Hã? Algo que não é verdade. Então, pode ver, toda vez que uma pessoa tem que mentir, é porque ela está em situação embaraçosa. E ela tem que sair daquela empresa. Por que os filhos mentem para os pais? Tem medo do castigo. Aí ele mente. Lembra que essa palavra que a gente brinca aqui, acudado, que eu, quando era criança, não sabia nem falar direito, e eu guardei isso na minha vida, que eu quebrei aquela bola de cristal que fica, tem uma casinha aí, você mexe assim, vira neve, parece neve, assim, né? Quem já viu aquilo? Já viu? Então, e eu era pequeno, peguei aquela bola no quarto, eu entrei no quarto dos meus tios, sem eles verem, fiquei aquela bola, fiquei brincando, aí ela caiu. E pof! Aí minha tia ouviu o barulho e ela foi até a porta do... Quando ela chegou na porta do quarto, eu estava assim. Né? Aquele medo, que eu sabia que eu ia levar uma bronca ou... Né? Aí quando ela falou, o meu tio chamava Morgado. Quando ela olhou para mim e viu a apavorada, ela falou assim, Morgado, você quebrou isso aí. Eu falei, nem sabia falar, mas já menti. Já joguei a culpa no meu tio. Irmão, está na natureza humana isso. Os irmãos entendem? Eu era inocente, mas ao mesmo tempo era mentiroso. Porque quando eu vi que a saída era culpar outro, eu já aproveitei o embalo, mesmo sem entender muito das coisas. Então o que a gente tem que pensar? Meu Deus, isso está na minha natureza, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que pedir graça a Deus, sabedoria. Porque às vezes uma mentira ajuda. Ou mentir a verdade também é mentira. E a gente tem medo de alguém perguntar algo para a gente. Porque se a gente for falar o que realmente é verdade, muitas vezes vai trazer prejuízo, vai trazer problemas. Mas é melhor enfrentar problemas com a verdade do que não ter problemas com a mentira, que eu crio um problema espiritual. É verdade, amados? Ser verdadeiro, amados, você agrada a Deus. E muitas vezes uma mentira agrada as pessoas, mas não agrada a Deus. Então o crente tem que pensar em agradar a Deus. No texto 1 fala sobre uma conversão duvidosa. Eu, assim, vi aqui a opinião do autor da revista, mas isso não se sabe, não se pode afirmar se eles realmente eram convertidos ou não. Então por isso que falou uma conversão duvidosa.
Porque o crente, mesmo ele convertido, ele pode cair numa armadilha dessa. Ele pode ser embaraçado com uma situação que ele vê que o único jeito é mentir. Porque ele não quer assumir o prejuízo que aquilo vai causar se falar a verdade. Quando você vai viajar nos aeroportos, tem lá um papelzinho, não é verdade? Que ele faz várias perguntas, você tem que dizer não ou sim, amigo. Você está trazendo arma, você está trazendo bomba, você está trazendo fogo, você está trazendo algo, drogas. E você responde, é lógico que vai responder não. E aí, se o japonês não fosse bonzinho comigo quando eu cheguei no Japão a primeira vez, ele ia me prender. Porque eu só sabia falar hi. E ele começou a ler para mim uma lista, lá eu hi, ele hi. Eu falei, hi. Aí ele pegou em português e me trouxe lá. Você está trazendo droga? Você está trazendo droga? Aí o visual, não, ele deu risada, assim, esse gaiadinho, ele não sabe falar, ele ali falando rádio, só aprendeu a falar rádio. Mas ele percebe, então veja bem, às vezes nós temos, você acha que uma pessoa que vai trazer droga ou alguma arma vai falar? Ele espera sair ileso. Mas quando eles perguntam, eles querem que você fale a verdade. Que se eles pegarem você mentindo, aí eles vão pegar você com mais, nem entra mais no país. Eles já cancelam seu visto e acabou. Então, na verdade, essa comunhão que a gente tem que ter com Deus, porque a Bíblia fala que o amor de Deus, ele lança fora o medo. Então, quando você é verdadeiro e tem um verdadeiro adorador, você perde o medo de enfrentar a verdade. Mesmo que essa verdade venha trazer prejuízo. Mas você, pelo menos, está com a sua consciência tranquila diante de Deus e Deus vai te guardar. Deus vai dar uma saída, porque você foi verdadeiro. A Bíblia lá em João capítulo 3, dos versículos 3 até o 7, ele fala da verdadeira conversão, não é verdade? Nós podemos olhar na palavra, se nós vemos aqui esses versículos, nós vamos ver que existe uma forma de você entender aquilo que Deus espera de nós, que é exatamente saber entender. Olha o que diz o versículo 3 em diante. Jesus, tendo uma conversa com Nicodemos, e Jesus disse: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou não pode ver o reino de Deus, que ele falou, não pode entrar, não faz parte do reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta para Jesus: mas quando um homem como eu, velho, já vai voltar ao ventre da mãe e nascer? Então Jesus explica para ele que quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, não é esse nascimento físico, é nascer da água, não nascer de novo, nova criatura. O que a Bíblia diz? As coisas velhas já e tudo se faz novo. Hoje em dia tem um evangelho aí que ele é conveniente, que diz que você não precisa mudar seu palavreado, não precisa mudar seu estilo de vida. Você aceitou Jesus, você está salvo. Aí está enganando as pessoas. Porque como uma pessoa pode dizer que é nova convertida, que ela é uma nova criatura, se a criatura velha ainda se faz presente na vida dela, tanto no vestir-se, como no viver diário, no palavreado, como é que pode ser se tudo se faz novo? Nasceu de novo, uma nova criatura, nasceu da água e do Espírito. Então, ele disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não fique admirado, Nicodemos, de eu dizer para você que o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe por quê? Vocês precisam nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, o seu barulho que ele faz. Mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então isso, amados, é uma verdade que não vai mudar. Porque precisa nascer de novo. Então, pastor, mas então o nascido de novo não mente, e quem não é nascido de novo é porque não está salvo ainda, não se converteu? Então, o convertido também peca, também pode mentir. Mas o que diz a primeira epístola de João, capítulo 1? Filhinhos, não pequeis. A mentira é pecado? Então está incluído. Todo tipo de pecado. Mentira é um, então está incluído. Filhinhos, não pequem. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Aleluia. Então essa é a nossa esperança, porque mentir, todo mundo mente. E aquele que evita a mentira, vai mentir menos. E quando percebe que mentiu, já pede perdão na hora. Você não perdoa, porque eu menti. Não é verdade. Você está bem, irmão? Até nisso a gente mente. Como é que está? Mas está tudo bem? Tudo bem. E alguém está numa situação difícil. Mas a pergunta também, ela pode ser respondida com outra pergunta. Você quer saber mesmo? Ou você só está perguntando? Porque muitas vezes, você está bem? Eu não estou muito bem não, então tá bom, vamos orar. Mas, pastor, tem gente que pergunta por maldade, né? Para ver se ele mexe ou negócio, só para a pessoa pecar também, né? Mas se tornou uma força de expressão. É, a pessoa... Tudo bem? Tudo bem? Não é isso que você fala? Todo mundo, oi, como vai? Como vai? Tudo bem? E a pessoa, para não criar problema, tudo bem. Mas a pessoa que pergunta também está fazendo o cara pecar, né? Né? Não é também Não, assim? ele não está fazendo, a pessoa pega Não é nesse negócio, nesse sentido, né? Se faz a pessoa pecar, o cara é pecador também, né? Então, mas agora, veja bem. O que eu estou passando, muitas vezes, não interessa para você. Então, você não tem a solução para mim. Então eu falo, não, com relação a isso, tudo bem. Porque você não vai resolver meu problema mesmo, o que eu vou falar para você? Agora, a resposta mais certa e correta seria, não está muito bem, mas já entreguei na mão de Deus. Pronto. E se você, a pessoa quiser se aprofundar e quiser perguntar mais, você fala assim, não, só ora por mim. Pronto. Mas se criou é uma conveniência você falar, está tudo bem, não é verdade? Virou um hábito. Simplesmente só responde para não continuar a conversa. E aí onde vencendo, quer dizer, é uma das respostas, quer dizer, eu estou na batalha, mas Deus está no controle. Você entendeu? Então, várias respostas que a gente pode dar. Agora, quando você fala, está tudo bem, então tem que estar tudo bem, meu. Aí você pode responder, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então você não mentiu. Aí você está dizendo, Cristo está no barco, pode ter problema, pode estar tempestade, pode estar vento forte, mas se Cristo está no barco, está tudo bem. Entendeu? Então, na verdade,
essa velha natureza, que fala no texto 1 aí, essa velha natureza, ela se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do caso. O texto subtópico 2 aqui está dizendo que a comunhão na igreja de Atos. A característica, né, amados, dos primeiros dias da igreja é que tinha comunhão. Lá em Atos, capítulo 2, nós lemos que havia entre os irmãos algo tão maravilhoso que era uma comunhão de um se preocupar com o outro, né? Um se preocupava com o outro e cada um cuidava do outro, né? Então, quando nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que, deixa eu ver aqui o livro de Atos, e nós vamos entrar aqui agora. Você quer me ajudar aí? Leia Atos capítulo 2, versículo 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverava. De quê? Na doutrina O dos ensinamento que os apóstolos estavam dando, ó, que é a doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Quer dizer, havia entre eles, ninguém tinha falta de nada, porque um ajudava o outro. Isso não quer dizer que sempre vai ser e sempre foi assim, mas é aquele momento que a igreja vivia, que era necessário, pela quantidade de pobres que havia, haver essa distribuição. E até hoje as igrejas fazem isso. Nossa igreja tem a assistência social, que além de ajudar os irmãos da igreja que estão necessitados, ainda ajuda muitas vezes famílias que nem são da nossa igreja, porque é um ato que a igreja pratica, mas esse não pode ser o carro-chefe da igreja. Isso é, a igreja não vai ser salva por causa disso, entendeu? Os convertidos a Cristo daquele tempo, que viam de um grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, porque o Espírito Santo movia o coração deles na generosidade. Eles tinham prazer em distribuir, dividir o pão. E isso agrada o coração de Deus. Agora, o subtópico 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Interessante que o desprendimento de um, como falamos, que foi voluntário e deu porque quis e foi fiel, porque ele depositou tudo. Isso não quer dizer que ele ficou sem nada. Ele tinha a sua condição de vida. Por isso que a venda daqueles bens que ele tinha, ele depositou tudo, porque ele queria ver o maior número de pessoas atendidas, mas ele tinha a sua casa, ele tinha as suas coisas. Mas aquilo que ele fez, ele deu tudo. Então, digamos que você tem 2 carros, e você quer dar um para ajudar alguém. Então você deu, mas você continua com o carro, porque você precisa também para ser locomovido. E não precisa fazer isso como um voto de castidade ou voto de pobreza, como muitos fizeram no passado. Queriam viver como pobres, até mendigando, para poder mostrar uma humildade, que na verdade não é humildade. É uma forma de se tirar todo o conceito de cobiça do coração e se adaptar a uma vida simples. Se é um voto voluntário, cada um tem o direito de fazer. Mas isso não quer dizer que isso vai salvar a pessoa. Então, a única forma de salvação é através de Jesus Cristo. Que fazer caridade, muitas religiões fazem até mais do que nós. Mas isso não tem nenhuma condição de salvar nenhum deles, porque quem salva, pela graça somos salvos, por meio da nossa fé, não vem de nós, é dom de Deus e não vem de obras. Não vem de obras.
Então ninguém pode se gloriar porque é mais generoso que outros. Mas se é generoso, faça porque agrada o coração de Deus. Né? Então, na verdade, o problema deles foi inveja. Porque eles viram que Barnabé começa e outros estavam andando e falaram, também vamos fazer igual, temos que fazer a mesma coisa, senão vamos ficar com um pão duro, como ninguém que não gosta de ajudar, então vamos fazer. E como eu disse no começo, não precisava ter pecado na mentira de dizer que entregou tudo. Porque eles combinavam em casa, vamos reter a parte, vamos dizer que demos tudo, quer dizer, já mentiram em casa. Só que o Espírito Santo revelou para Pedro. E Pedro foi enfático. A Bíblia diz, tudo, você está dando tudo o que você vendeu? Sim. Você não mentiu para homens, você mentiu para... Como você mente para o Espírito Santo? Você não mente a homens, mentiu a Deus. Na mesma hora ele caiu no grupo. 3 horas depois, mais ou menos, a esposa vem e faz a mesma pergunta. Ela não sabia que o marido dela já estava assim, indo para ser sepultado. E ela falou também. Eu disse, por que vocês combinaram isso? Não era teu. Você não precisava ter dado, era teu. Mas vocês quiseram dar, mas por que você mentiu? Então, essa situação, ela nos faz pensar o que na nossa vida tem sido verdadeiro e o que na nossa vida tem sido falso. O que na nossa vida é verdade, o que na nossa vida é mentira. O que Deus falou para Samuel, profeta lá na casa de Jessé? Samuel, você está vendo a aparência, mas eu conheço o que tenho rejeitado eles. Meu Deus! É por isso que a gente tem que pedir perdão todo dia e se converter todo dia. Vocês vão perceber, né? Se você começar a raciocinar aí com você, cada um julga-se a si mesmo. Assim, meu Deus, né? E aí então você vai começar a entender, o próprio Espírito Santo vai nos mostrando aonde está o erro e a gente vai corrigindo, porque é isso que Deus quer. Ninguém é perfeito, mas estamos procurando a perfeição. Amém? Então, conforme você vai percebendo, o Espírito Santo vai mostrando os seus erros, você vai deixando. Porque aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Você não está entendendo? Não é fácil você perceber que essa verdade que traz para nós é muito importante, porque Deus quer a nossa santificação. E a santificação é separação das coisas erradas, separação do pecado. Agora, quando a mentira e o engano enchem os corações, esse é o grande problema, Márcio. Cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, o diabo encheu o teu coração. Por que você deixou? Então aqui tem um ponto. O pecado só acontece na nossa vida quando nós deixamos o diabo encher nosso coração. De mentira, de prostituição, de coisas erradas. Só acontece quando nós permitimos que o diabo encha o nosso coração. Porque você deixou que o diabo encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade. Guardando, não ficava para ti. Vendida, não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio no seu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. E sabe, amados, o diabo ele enche o coração de qualquer um de nós, sem deixar.
ele enche o coração de qualquer um de nós se nós permitirmos. Porque ele é astuto. Paulo disse, não podemos ignorar os seus ardis, as suas armadilhas, que ele faz conosco todo dia. Pastor, como é que a gente faz para poder evitar essas coisas? Primeira coisa, Márcio, procure ver quanto você lê da Bíblia cada dia. Como a Bíblia faz parte da sua vida ou não. Sabe, a boca fala do que o coração está cheio. O que você fala? Não em situação normal. Você está aqui, eu estou aqui, falando de Deus, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Mas e lá? Lá onde você está, na fábrica, no recanto da sua casa, no meio dos amigos, na hora daquelas conversas apimentadas. O que nós falamos? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você não se arrepender, isso vai dominando, o diabo vai enchendo o teu coração disso. Mas quando o teu coração está cheio da palavra, não cabe mais nada, só palavra. Eu me lembro quando eu trabalhava na Embraer, em São José dos Campos, e eu trabalhava no escritório com os técnicos. E tudo que falavam para mim, eu falava, a Bíblia diz, Jesus falou, está escrito. E um rapaz lá ficou irado e falou assim, você não tem personalidade não, rapaz? Por que você está falando assim? Tudo que a gente pergunta para você, se fala Jesus falou, a Bíblia diz, você não tem palavras sua mesmo? Eu disse, tenho. Qual que é? A Bíblia diz que já... Aí ele falou, tá vendo, não tem jeito. Não, você é um caso perdido. Não tem como você não falar da coisa de Deus se o seu coração está cheio. Agora, também não tem como você falar coisa que não presta se o seu coração está cheio disso. Então, nós somos chamados a esvaziar nosso coração de tudo que é ruim. Pedro diz, jogai fora a malícia, o engano, a mentira, a inveja, a prostituição, joga isso fora. E enche-se da verdade. A sua boca vai abrir. E só vai sair verdade. Só vai sair paz, gozo, harmonia. Mas aquilo que sai da nossa boca é porque o coração está ali, ó. E Satanás está enchendo. E você fica irritado e enche mais ainda. Porque a ira não vem de Deus. E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você pode até se irar no coração, mas não deixa a boca falar. Porque enquanto a palavra está na tua boca, ela é tua escrava. Mas assim que ela sai da tua boca, você é escravo dela. É verdade, não é? Você já viu quantas palavras a gente já falou? Que a gente tem onde que fala assim, cala de boca. Né? Falando consigo mesmo. E é verdade, porque às vezes é melhor ficar calado. Porque se você está irado no coração, quer falar alguma coisa, mas você vai falar com Deus primeiro, por que a turma fala assim, conta até 10? Porque o ímpeto da pessoa, ele vai subir num nível máximo, mas se ela contar até 10, ele vai descer. Aí você não fala. Então, se você vai, Deus tem misericórdia, me ajuda aqui. Está quase explodindo aqui, está saindo um monte de marimbondo daqui da minha boca. Vai picar todo mundo aqui. Aí quando você fala com Deus, Deus acalma o teu coração. Esse é o segredo do verdadeiro cristianismo. As pessoas vão ver diferença na nossa vida. Nós estamos estudando a história da igreja, e foi um dos considerados santos, que os pais da igreja, que disse que talvez a sua vida seja o único evangelho que alguém vai ler. E como ele está lendo esse evangelho? Através do seu comportamento. Então isso nos faz meditar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero que minha vida seja um tropeço para alguém te encontrar. Eu não quero ser responsável por meus atos e palavras, que as pessoas não venham entrar no teu reino. Então me ajuda, Senhor, porque muitas vezes, amados, todos nós temos temperamentos diferentes. E tem pessoas que conseguem guardar e morder a língua na hora de falar, e tem outros que não conseguem, ele morde a língua só depois que a palavra saiu, aí não adianta nada.
além da palavra sair, ainda a língua fica machucada. É antes dela sair, porque aí o mal vai acontecer, o diabo encheu o coração. O diabo encheu o coração de Ananias e de Safira. E por isso que eles proferiram uma mentira como se fosse uma verdade. É verdade? É verdade. Não é, é uma mentira. Essa sinopse desse primeiro texto diz: a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão, entretanto Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira. Isso é, estava no meio, mas não era do meio. Estava ali, mas não era dali. Ser e estar é diferente. Então eles na vontade, no desejo, queriam ser. Mas se o coração foi cheio de mentira que Satanás encheu, eles não eram, eles estavam. E por isso morreram. A Bíblia diz: o pecador não permanecerá na congregação dos justos. Então nós, quando pregamos a palavra de Deus, nós queremos que as pessoas entendam a palavra, vivam pela palavra, aceitem a palavra, não gostem e idolatrem o pastor, mas idolatrem Jesus Cristo. Não idolatrar, mas realmente adorar. Porque idolatrar tem que ter uma imagem. Agora, a adoração é algo que você vê, que você quer. Então não idolatre líderes, não idolatre pessoas, idolatre Jesus Cristo, isso é, adore a Ele, porque nunca você vai ter problema, nunca vai ter problema. Eu quando voltei para a igreja, quando eu era jovem, que saí um pouco lá para fora para experimentar as bolotas dos porcos, que eu acabei comendo algumas, eu voltei para a igreja e falei assim: o dia que Jesus me decepcionar, eu saio da igreja. Foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. E quanto mais eu conheço Jesus, mais eu amo Ele. Mas eu quero estar perto dEle. Porque Jesus não tem falha. Jesus é maravilhoso. Jesus é amoroso. Jesus é perdoador. Ele é nosso advogado perante o Pai. E quando a gente peca, a gente corre aos pés dEle. Ele fala, Ele protege, Ele ajuda, mas diz: vai, não peques mais. Lembra? Não peques mais. Não insista no pecado. O segundo tópico fala o problema da mentira dentro da família. Ananias e Safira achavam que iam ter proveito disso. Porque as pessoas desconheciam o que só eles conheciam, que era o valor que eles tinham em mãos para entregar. E o objetivo dele era chamar a atenção para si mesmo. Ó, igreja, eu também sou cooperador, eu também estou cooperando aqui. É aquelas pessoas que querem fazer as obras, querem ser reconhecidas, querem ser afagadas, querem ser assim, todos batam palmas. E a Bíblia é bem clara quando diz, né, que a tua mão esquerda não veja o que tua mão direita entrega. Né? Porque quando a gente faz as coisas para receber galardão na terra, não tem galardão no céu. Porque na verdade já recebeu o galardão. Já foi elogiado, já foi ovacionado, né? Então, muito bem. É bom fazer e é bom a gente reconhecer quando a pessoa faz. Mas eu falo com as irmãs, inclusive, que vêm aqui ajudar, que são maravilhosas essas irmãs, todos que fazem, tanto aqui como lá fora, os irmãos que são maravilhosos, têm ajudado. Mas nunca faça por causa do pastor. Faça por Deus. Cada banco que você limpa, cada banheiro, cada aspirador, cada limpeza de mato fora, faça para o Senhor. Você nunca vai se decepcionar. Não espere elogio, que às vezes a gente nem percebe, mas diga: eu fiz para o Senhor. Então eles quiseram fazer para poder aparecer na igreja, para ser notado na igreja.
Mas a igreja não sabia de nada. Então o Espírito Santo, amado, se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas, ou os outros membros, fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns para os outros. Sabe qual é o outro perigo que a gente corre, amados? Quando a gente quer brincar com alguém, e hoje é conhecido como trollar, né? Vou trollar minha mãe, vou trollar minha esposa. É que inventa uma mentira e a pessoa acredita que é verdade, fica bravo, fica mal, e fala, me enganei você, mentiu. Quem está trolando? Quem está trolando aqui? Ai, confessa logo, mas confessa para Deus. Confessa aí. Enganar. É mentirinha. Quem você não brinque mentira, você vai perder a credibilidade. Então tem certas brincadeiras que elas são acompanhadas de mentiras. Aí a gente brinca, né? Enganei você. Mentir para brincar. Se o pai da mentira é o diabo, até na brincadeira é dele. Não é? E a Bíblia diz, falais um com os outros a verdade. Então, se eu brincar com alguém aí para trollar, você pode falar, pastor, não mente não. Se Deus, eu vou aceitar. Que é que não. Não pode. Porque quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. A carne tem poder sobre isso. A Bíblia diz que a inclinação para a carne leva a onde? A morte. A inclinação para o espírito leva para onde? Na vida. Então você pode ver que é opostos. Mentira, verdade. Mentira, verdade. Então vamos escolher viver a verdade. Porque até em João 8,32, né, que é bem conhecido agora, a verdade liberta. Liberta a gente de nós mesmos, principalmente. O nosso eu, o nosso ego é muito forte. E a única forma de libertação é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a palavra viva, a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, se Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade, então esses dois têm que fazer parte da nossa vida. Enche o teu coração da palavra. Enche o teu coração das coisas de Deus. Quando você abrir a boca, só sai bênção. Quando você abrir a boca, a bênção só sai palavra de Deus. E Ananias e Safira, infelizmente, pagaram um preço alto por isso. A Bíblia pede para a gente crucificar alguma coisa? A Bíblia pede para você sacrificar algo. Vamos ler a Gálatas, abra a sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos ler do versículo 17. Versículo 17, depois o versículo 24 e 25. Quem achou pode ler alto. Pode ler. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. E se a gente estiver no Espírito, nós não cumpriremos os desejos da carne. Então, o desejo da carne, amados, é sempre trazer proveito e prazer para ela mesma, o corpo. E no Espírito, você vê tudo aquilo que é errado, você rejeita. Então, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem a sua fonte no diabo, que é o seu pai. Já João 8,44 diz isso. O diabo é o pai da mentira. Quando o diabo mente, ele fala daquilo que é próprio dele, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Se ela domina o crente, significa que este já não está mais no Espírito, mas está na carne. Romanos capítulo 8, ele começa dizendo: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela me livra do poder da carne. E aí você vai poder dizer: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu vou viver pela fé. Tempo que me resta, eu vou viver pela fé no Filho de Deus. Aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que roubava não roube mais. Tudo isso é passado na nossa vida. Não pode estar no presente. Não pode estar afetando o nosso dia a dia. A mentira, ela, se fazer parte do nosso jeito de viver, de tirar vantagens, ela vai nos condenar. Às vezes um chefe pode pedir: fala que eu não estou. Tem que ser igual criança. A criança foi lá pro filho, o pai estava lá na casa, alguém chamou o pai, e ele falou: pai, está chamando o senhor lá fora, diga que eu não estou. A criança foi lá e falou assim: ó, meu pai mandou dizer que ele não está. Por quê? Porque a criança, ela é inocente, ela não sabe o que é mentira, mas ela sabe o que é verdade. Então ela falou: meu pai mandou dizer que ele não está. Então, o que na verdade pode afetar, amados, o nosso comportamento? Então, na verdade, o Espírito de Deus. Vamos ver o versículo 13 e 14 de Romanos 8, porque o primeiro eu já falei alguns deles. Vou terminar daqui a pouco já rapidamente, porque esse assunto, ele se baseia praticamente nisso aqui, né? Evitar que a gente fique sendo dominado pela mentira. Pecado de omissão, pecado da mentira é o mesmo tempo. Igual. Pecado de omissão, pecado da mentira. Pecado diante de Deus não tem peso, né? A Bíblia fala grande pecado, pequeno pecado, mas todo pecado ele leva ao inferno. Pecado de omissão é porque está mentindo também, não é? Pecado de Omissão. omissão. Está mentindo também, não é? Também a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem não faz somente pecado, se omitiu de fazer algo. Agora, por exemplo, tem pessoas que têm que responder algumas perguntas. E tem pessoas que, ao responder perguntas, já falam um monte de coisa no mesmo tempo que não foi perguntado. Agora, se você responder somente aquilo que foi perguntado e omitir outras coisas, você não está pecando, porque você não foi perguntado aquilo. Agora, se a pessoa, e isso assim, assim, aí você fala: isso é assim, assim. Porque senão, às vezes, você mesmo se embaraça, e principalmente na justiça. Eles até dizem, avisam o réu que está ali: olha, tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Então a pessoa tem o direito de se calar
ou de falar. Se ela falar, aquilo pode ser contra ela ou a favor dela. Vai ser usado contra ela no tribunal. E a Bíblia diz, por nossas palavras podemos ser condenados e por elas também podemos ser justificados. Ok? Então, Romanos 8:13. Romanos 8,13. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Os irmãos perceberam que ele falou o quê? Matar as obras da carne? Mas falou isso ou não? Mortificar. Hã? Falou. Mortificar. O que é mortificar? É anestesiar. Então não pega aquela injeção de anestesia desse tamanho assim, ó. Nos desejos da carne. Aí vai amortecer. Você não vai sentir nada. E passa aquele tempo que você não percebe. Por exemplo, eu fui fazer um exame de endoscopia, eu não quero nem ver o negócio vindo na minha direção. Que quando veio aquele negócio na minha direção, eu arranquei o negócio da boca. Eu não dormi ainda. Aí depois que eu falei isso, aí acho que a moça apertou lá um pouquinho. Ó. Aí depois de 2 horas, a neta que falou que eu dormi bastante. Eu falei, nossa, eu nem dormi. A anestesia tira aquela concentração. A palavra de Deus, amados, ela consegue fazer isso na gente. O pecado vem te rodeando, você não sente, você não peca. Você não fala, você não reage a ele. Agora, quando o pecado vem, você está vivo, eu quero ou não quero. Você pode escolher, mas agora quando você está anestesiado pela palavra, o coração cheio da palavra de Deus, você resiste a tudo. Você está no centro da vontade de Deus. O último tópico agora, o terceiro tópico é protegendo a família da mentira. Como a gente vai fazer isso? Cuidado contra os defeitos morais no lar. O que é isso? Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, a história de uma família israelense cujo chefe era Acã. Acã, dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar como desposo. Aí esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Então nós precisamos agir, amados, contra essas coisas. Por exemplo, por que é preciso que cada crente que sabe de alguma coisa que vai afetar a igreja logo falar, ou então falar para a pessoa, vai falar com o pastor, senão eu vou falar. Porque se você não fala com o pastor algo que está acontecendo, você não quer se envolver, não tem nada a ver com isso, tem sim, porque você faz parte de um corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. E se você não fala, a igreja toda vai sofrer por causa disso. E quando Deus for julgar, vai julgar quem fez e quem ouviu e não falou. Porque omitiu de fazer o bem. É o pecado. Aí, pastor, mas aí não é fofoca, não é fuxico. Fuxico é você ficar conversando um com o outro, ficar ligando um com o outro e falando. Isso é fuxico, é fofoca. Mas quando você procura que vê que vai afetar o corpo de Cristo, procura o pastor da igreja, ele é como aquela pessoa que ouve, mas não vai ficar espalhando, vai orar a Deus para resolver o problema, para solucionar, para que o corpo saia. Porque não é porque é o dedinho do pé que vai machucar que o corpo todo não vai sofrer, é verdade ou não é? Então nós temos que ser verdadeiros também. Isso não tem que ter medo de perder a amizade com alguém só porque você vai falar a verdade. Mas se eu falar, a pessoa não vai mais conversar comigo. Se eu falar, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Mas não está prejudicando a igreja? Você quer ficar bem com a pessoa e mal com Deus? Você prefere ficar mal com a pessoa e bem com Deus?
Então fala a verdade. Fale. Aí vai chamar você de dedo duro, vai chamar você de um monte de coisa, fusqueiro, não tem problema. Você falou a verdade, falou com a pessoa certa, não tem problema. Agora, não falou, e a igreja começa a sofrer o problema, porque Acã, ele e sua família roubaram. Mas foi só ele que foi prejudicado? Todo o arraial sofreu. Todo o povo. Perderam uma batalha. Perderam até a batalha. Aí foram descobrir por que, Senhor? Por que nós perdemos essa batalha? Assim, tem maldição no seu meio. O que aconteceu com eles? A terra se abriu e cobriu eles. Ele com toda a família. Aí acabou a maldição dele. Então nós temos que ser verdadeiros em tudo, até isso. Então se você tem alguma coisa, sabe de alguma coisa, e você não tem medo de falar, não quer se envolver, primeira coisa, assim que a gente fica sabendo, já está envolvido. Não dá mais para escapar. Se você não fala, você vai permitir que um Acã fique no meio da igreja. Aí a igreja está debaixo de um problema. Vai começar a dar problemas, vai começar a ter situações difíceis, porque alguém se calou quando devia falar. E se falar com o pastor, tenha certeza, sempre vai ser para o bem, e nunca para o mal. Porque o pastor nunca vai tomar decisões porque ouviu alguém falar. Ele vai primeiro procurar as causas, saber, perguntar, analisar, orar, depois resolver. E aí é a cura da igreja. A igreja sara. Então talvez alguns de vocês aqui podem estar sendo responsáveis por enfermidades da igreja. Enfermidades de espiritual. Porque tem essa ideia de que não quer se comprometer, não quer perder a amizade, não quer, por isso não fala. E muitas vezes você fala do pastor, o pastor nem vai falar, vai só orar e Deus vai resolver. Porque diante de Deus o pastor é responsável pela vida de vocês. Mas o pastor não adivinha. E nem tudo Deus revela. Deus me revela muita coisa. Mas antes de falar com a pessoa, a primeira hora a Deus. Senhor, age na vida dessa pessoa. Traz o arrependimento para o coração. Muitas vezes a gente vai falar, a pessoa nem vai aceitar. Mas quando Deus fala, se a pessoa obedece, Deus trata. E aí é diferente. O que é hipocrisia, amados? Hipocrisia é uma mentira. Né? Uma pessoa hipócrita, por exemplo, essa palavra vem da Hipócrates, de os teatros romanos. E, por exemplo, você assiste um filme, uma novela, o ator, ou a atriz, quem é hipócrita? Ele está fazendo um papel de uma pessoa que não é ele. Entendeu? Isso é hipócrita. É uma pessoa que se mostra alguma coisa que ela não é. Quer que todo mundo veja nela uma coisa que ela não é. Isso é hipocrisia. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, que eram os sacerdotes e os fariseus também, porque eles ensinavam para o povo, mas não viviam. Hipócritas, fariseus, vocês são hipócritas. Jesus condenou eles. Vocês fazem tudo isso, mas não vivem. Então, a consequência direta da mentira, amados, é a hipocrisia. Por quê? A pessoa, quando está com um sentimento de culpa, ela tenta dissimular, ela tenta disfarçar. Ela não está bem lá dentro, mas ela quer mostrar que está bem. Dissimula. Ela age como um ator. Ela faz um papel para todo mundo não perceber o mal que ela está vivendo. Isso é hipocrisia. E traz a mentira.
E esses vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Como é que um filho vai amar a igreja e o pastor ou os obreiros se lá em casa ele ouve falar mal da igreja, do pastor, das pessoas? Eles vão dizer, meus pais são hipócritas porque eles estão lá na igreja, mas eles saem de lá e ficam falando mal das pessoas, da igreja. São peso para cada um de nós. E vale a pena a gente meditar nisso e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero carregar esse peso na minha vida. Os meus filhos, depois que descobriram que eu e a missionária passamos na igreja no Brasil, que contaram para eles quando a gente foi sair para missões, eles ficaram revoltados. Falaram, por que vocês nunca falaram para a gente isso? Por que o senhor nunca contou que estava acontecendo isso? Aí nós falamos assim, ia ser bom para vocês? Se vocês soubessem disso? Não, então, para que falar? Agora, a gente entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. E Deus falou para nós no Brasil, meu servo, é eu que vou te levar para o Japão. E aquele que entrar na frente, eu vou atropelar. Realmente é isso. Tem muita gente ali no Brasil que lutou contra a nossa chamada e passaram por momentos difíceis, mas a gente nunca desejou isso também. Você não pode desejar o mal dos seus inimigos, você tem que desejar o bem. E eu falava, tem misericórdia deles, Senhor. E Deus mostrava para mim, eu mostrava uma vez, alguém enfiando uma faca nas minhas costas, eu sentia até a faca entrando. Mas era tudo traição. Não foi faca mesmo de verdade, mas aquela traição que, pelas costas. E anos depois eu fui para o Brasil, e essa pessoa que era um alto posto na igreja me chamou na casa dele para pedir perdão. Pastor, eu tenho que pedir perdão, porque naquela época eu fiz isso. Eu falei, mas por que você não precisava fazer isso? Mas é que por causa do salário eu tinha que mentir, eu tinha que fazer. Eu falei, você acha que isso foi certo diante de Deus? Mas, amados, maldição sem causa não vem. Deus nunca reprovou a gente para isso, ao contrário, Deus nos abençoou. E eles tiveram que confessar que Deus estava conosco, porque a gente obedeceu a Deus, não é que a gente melhor e nem mais queridinho de Deus, não. É porque nós somos fiéis à chamada e à ordem de Deus. Então, tudo isso acontece na vida daqueles que servem a Deus. No mundo, 3 aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci. E estamos aqui, amando essa igreja, amando o Japão, amando as almas. Mesmo aqueles que já não estão mais conosco, mesmo aqueles que já saíram, falam mal da gente, a gente ama do mesmo jeito. Então, que Deus abençoe e nos guarde de tudo isso. Agora, amados, para terminar, o que ele diz aqui? Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz assim, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? É indiscutível, amados, que Satanás age ativamente na terra. E especialmente contra as famílias da igreja de Cristo. Ele não está feliz que vocês estão aqui hoje, não. Ele vai mostrar para vocês um monte de problema para vocês se afastarem da igreja. Porque afastando da igreja é fácil ele enganar vocês. E até esses irmãos que ficam procurando mensagem na internet para se alimentar, o diabo também coloca pessoas que vão pregar mentira para você se achar que é verdade. Vão falar em nome de Cristo, vão fazer em nome de Deus, mas estão falando coisas que vai confundir o teu coração, a tua mente. Tem muita gente boa na internet, mas também tem muito lixo em nome de Deus na internet. Heresias, outros evangelhos que não conferem na Bíblia. Então, na verdade, ele trabalha contra a igreja, Satanás trabalha contra a igreja.
investe contra os membros. E, infelizmente, amados, como Ananias e Safira, tem muitos que permitem Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitar a esposa a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor como morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. E a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então a mentira não pode ter acesso ao nosso meio. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre vai ser. Então, segunda lição, amados, por que se pode dizer que a conversão de Ananias e Safira foi duvidosa? Por quê? Porque a atitude do casal revelou a transformação de vida que A atitude deles mostrou que não havia uma verdadeira mudança, transformação. E qual era o plano do casal? vender com propriedade, levando dinheiro para certa igreja, mas não ter um partisse valor para eles mesmos julgar a outra como se fosse um valor completo. Entendeu? Como se fosse o valor completo. O que a mentira de Ananias e Safira com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo pode ilustrar? Ao respeito das pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida antiga. Igrejas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida antiga. Cada um peça ao Espírito Santo lhe mostrar se não está acontecendo isso com você. Porque a vontade de Deus, amados, é aperfeiçoar na gente. Não é porque Ele manda uma palavra assim, uma lição como essa, para você ficar triste, chorando, sair da igreja desanimado. Não. É para você dizer: eu vou mudar, eu quero mudar. Me ajuda, Senhor. Não é verdade? Eu tenho errado, Jesus. Eu tenho falhado, mas me ajuda, eu não quero isso. Então, quando aparecem essas verdades, a gente não pode dizer: o pastor fala porque sabe da minha vida. Não, é carapuça, serviu. Vamos vesti-la e vamos pedir a Deus: me ajuda, Senhor. Eu não quero isso na minha vida. Amém? Pastor, até cantando a gente mente, né? Como? Explica mais. Cantar um louvor. A gente também mente, né? O crente canta um louvor, não vive do louvor, está mentindo, não é? Qualquer. Você que fez, olha. Hã? Eu quero trabalhar com o Senhor. Aí deita numa rede e começa a cantar: eu quero trabalhar com o Senhor. Né? Quer trabalhar, mas todo mundo está trabalhando. Só que não, né, Se deitar numa rede, vocês são paraenses, aí deitar numa rede aí e começar a cantar, o anjo vai lá e corta a corda. Hein? Então tem que escolher as músicas, né? Escolher a música. Cearense também, pernambucano, sergipano, baiano, paulista. Todo lado tem. ninguém saiu fora. Carioca. Que bom, né? Depois de um coro desse a gente conseguir rir ainda, não é bom, né? Então, qual é a história do Antigo Testamento que pode ser comparada com Ananias e Safira? Nós falamos sobre eles. A família de Acã, né? Ananias e Safira, realmente temos uma história da família israelita, cujo chefe era Acã. E o que cabe à família cristã? Estar em oração e vigilância. Amados,
Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Algo que você ainda quer? Fala, Tati. A Tati tem uma dúvida. Tem uma dúvida? Ela perguntou a respeito Tem uma amiga que é A porta-voz. Fala a porta-voz. de Raabe, que lá na época da festa de Jericó, ela mentiu, né, para os soldados que perguntaram sobre os... Então ela perguntou, no caso dela, ela contou uma mentira, né? E é. E aí não é um pecado? Pecado. Por que ela mentiu? Que ela quis mentir ou porque alguém falou que se ela não mentisse, ela não ia viver? Hã? Proteger. Só que é mentira. E ela não tinha consciência do pecado, da mentira, porque mentira. Porque na verdade a ela vida não dela era uma vida de é. mentira. Ela era uma pessoa que vivia numa casa onde a prostituição era operada. Então para ela mentir um pouco, mentir muito, é uma Se ela coisa. não mentisse, Deus iria proteger os dois de qualquer jeito. É, se ela não fizesse, Deus ia guardar. Mas só que a estratégia deles foi essa. Então, agora tem coisas que na Bíblia a gente tem que procurar mais na essência para saber por que aquilo aconteceu. Por exemplo, Jacó mentiu para Isaac. Nós vimos isso, já estudamos isso. A Raquel mentiu. Jacó colocou até Deus no meio da mentira dele. O Isaac falou assim, mas como que foi tão rápido, meu filho? Você já foi, já não modo, já pegou essa casa, já fez o bizarro. Assim, Deus que mandou o animal no mesmo ponto. Mas qual o preço que eles pagaram? Primeiro que a mãe ficou sem os filhos, nem dos dois. Um foi para o lado, o outro foi embora, teve que fugir. Ela morreu e não viu os filhos. Então sempre vai ter consequência mais. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer? O Carlos sai atrás, quer? Pastor, no caso da segunda, Oi? no caso da segunda, né, que ela foi para dizer, ela foi dizer, e quando ela foi se encontrar com ele, o Geazi veio no meio também, Não. né? E ela falou, ele disse assim, o que é que acontece? Você está bem? Alguma coisa assim, ela falou assim, tudo vai bem. Então, essa questão, né, que o senhor estava falando do tudo bem, né, é uma outra questão também que tem na Bíblia, né? Que a gente diz assim, que às vezes é uma força de expressão, né? Tá tudo bem, assim, tá. É a força de expressão, mas não é uma verdade. Né? E tudo que está na Bíblia também dá para a gente seguir. É um exemplo para também não seguir. Se fala que a gente não deve mentir, então a gente não deve mentir. Ia falar alguma coisa, não, cara? Abraão mentiu, Jacó mentiu, Isaac mentiu, Davi mentiu, Pedro mentiu. Se você entendeu, eu falei, o cristão também mente, mas tem as consequências. E a intenção. Então Deus olha a intenção, por exemplo. Por que a pessoa mentiu? A mentira de Raabe livrou um exército inteiro. Ah, mas Deus aprova isso? Deus não aprova. Mentira é do pecado, é do diabo. Mas Deus usa o erro dos homens para fazer o projeto dele. Quer dizer, não importa o que vai acontecer, Deus vai fazer do jeito dele. Então, se você for olhar na Bíblia, essa lista que o Carlos falou ainda tem maior ainda. Entendeu? Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte: Deus aprova isso? Não. Porque tem as consequências. Agora, Deus perdoa? Sim. Quando você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus, então, graça e misericórdia. Se nós dispostos a sair daqui hoje e começar a se corrigir,
Não posso brincar assim, não posso falar assim, nem por brincadeira eu não posso mentir. Aí você vai ver que quanta mentirinha a gente conta. E toda vez que você perceber que ouve isso, você fala assim, Deus, me perdoa, não quero viver dessa forma. Quero ser verdadeiro em tudo. Aí Deus vai te ajudar. E confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Você que tem falado com a sua família e muitas vezes escapa, e os filhos ouvem você falando mal da igreja, das pessoas, peça perdão a Deus e peça perdão aos seus filhos também. Se você não consegue se controlar de falar, peça a Deus misericórdia para você controlar os seus lábios. Coloque no seu coração o seguinte, a boca fala porque o coração está cheio, então eu vou encher meu coração com as coisas de Deus. E quando eu abrir a boca, eu penso que eu vou xingar e vou abençoar. Pastor, às vezes tem problemas, por exemplo, acontece dentro da igreja. Aí resolve o problema aí. Só que lá fora continuam falando. Isso é errado. É errado, porque se resolveu, tem que morrer. Senão fica ressuscitando defuntos. Acabou? Resolveu? Conversou? Passa uma régua. E viver uma vida nova. Que aqui a Bíblia recomenda, tudo se faz novo. As coisas velhas passaram. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por tudo isso que nós estudamos hoje. E nós vimos, ó Senhor, que a Tua palavra não esconde nenhum erro do passado dos Teus servos. Todos que mentiram, Pai, sofreram consequências por causa da mentira. Mas porque se arrependeram e deixaram alcançar a misericórdia, assim também queremos nós, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por tudo aquilo, meu Pai, que nós vivemos fora da Tua presença, ou agindo de forma errada, perdoa, Senhor, e dá-nos que o Teu Espírito Santo, a cada dia, fale conosco e nos advirta. Quando estamos caindo em laços, quando estamos sendo hipócritas, que o Senhor possa nos ajudar a nos arrependermos e a pedir perdão e andar na Tua presença com verdade. Pois a Tua igreja é a firmeza da verdade. Obrigado por essa noite, por esses irmãos, por esse estudo. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar. Amém? Ainda de pé. Vamos estar louvando o Senhor. Continuando o Senhor, nossos dias, nossas ofertas.